Revista Justiça. Entrevista. Golpistas estão usando ferramentas de anúncios para disparar em e-mails um tipo de golpe que simula avisos encaminhados por empresas. A intenção é roubar dados do usuário. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado, mestre em ciência da computação, doutorando em filosofia da mente e professor universitário Frank Ned Santa Cruz. Professor, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia, Arthur, a você, aos ouvintes. Obrigado pelo convite para dialogarmos sobre um tema tão importante, que a Rádio Justiça traz assim, ao debate à comunidade. Professor Frank Ned, como identificar e-mails falsos e evitar que caia em golpes? Arthur, veja só, antes de a gente enfrentar essa questão que você nos traz, me parece importante nós pautarmos assim e trazermos uma visão que o crescimento de golpes no espaço digital, não só esse por e-mail, mas diversos outros tipos de golpe, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no seu último relatório, mostrou que esse é o tipo de crime contra o patrimônio que mais cresceu nos últimos anos. E esse crescimento, ele teve uma intensificação a partir da pandemia, onde o próprio golpista teve impacto na aplicação de furtos e roubos contra o patrimônio. E aí, com o isolamento social, os criminosos começaram a migrar para o meio digital e o que nós estamos vendo agora é uma potencialização disso por os mais diversos canais. Entre eles, esse que você acaba de citar, que é o e-mail, Então, agora, enfrentando diretamente a questão que você nos traz, estar atento, à origem desse e-mail, estar atento ao tipo de chamamento que ele faz. Geralmente, o golpista, ele tenta imprimir nesse e-mail um senso de urgência, tentando com que o usuário, o cidadão, clique em algum link e aí verificar se o link que está sendo indicado para clicar corresponde ao link da instituição. Então, por exemplo, se você recebe um e-mail de um órgão do Estado falando que você vai ter um bloqueio no seu banco, um bloqueio na Previdência, que sua conta telefônica vai ser bloqueada, algo desse tipo, que te traz esse senso de urgência, você verificar quando você passa o mouse sobre o link, se de fato o link está direcionando para aquela agência, para aquela empresa, porque se não tiver, já é o primeiro sinal de alerta de que você está ali sendo atraído para um golpe. Dr. Frank Ned, o fato da pessoa apenas clicar ali, recebe o e-mail, clica, ela já está sujeita a cair em golpe? Já está, porque muitas vezes o clique já inicia um processo de download, de instalação ou no celular da pessoa ou no computador, do que nós chamamos de um agente malicioso. E esse agente malicioso, ele pode começar de forma assim sorrateira a coletar dados pessoais. Então pode coletar nome, endereço, CPF, eventualmente até mesmo credenciais de acesso, usuário e senha, e aí toda essa coleta de dados permite a construção de outros golpes, e o escalonamento dessa prática. Eles conseguem também entrar no aplicativo do banco da pessoa que é usado no celular, Dr. Frank Ned? Arthur, eu diria que talvez no aplicativo do banco não, porque no Brasil a bancarização, a automação bancária é um processo que já tem uma maturidade muito grande e o Brasil é um dos países com maior automação bancária do mundo. Então, os bancos no Brasil, eles possuem uma relativa maturidade nesse processo e um grau de segurança, eu diria, relativamente sofisticado e elevado. Então, não diria que no aplicativo bancário. Mas o fato Arthur, é que hoje as nossas relações no digital não se dão somente por meio dos bancos. As pessoas fazem compras nas plataformas online de comércio, de e-commerce, As pessoas se candidatam a vagas de emprego, as pessoas até mesmo se relacionam pelo meio virtual. E aí o fraudador utiliza tudo isso para poder fazer a aplicação de golpe. Então, mesmo que ele não entre na sua interface do aplicativo bancário, ele pode entrar na sua conta do e-mail, ele pode entrar na sua conta da sua plataforma de e-commerce, ele pode simular
uma mensagem daquela pessoa com a qual você se relaciona virtualmente e, a partir desse cenário, também aplicar golpes, pedindo que você faça ali uma transferência de um valor, solicitando que você faça o pagamento de uma encomenda que possa ser liberada em algum ponto de alfândega. Então, a gente tem que estar, assim, com o que nós chamamos de prontidão ao risco, atento às mais diversas possibilidades. Dr. Frank Ned, o senhor tem conhecimento que essa prática de tentativa de golpes por e-mail, celular, como acontece muito aqui, o senhor falou que acentuou mais depois da pandemia, é um fenômeno mundial? Arthur, de fato, esse é um processo que cresce no mundo todo, mas nós temos uma característica no Brasil, infelizmente, que é a imensa desigualdade social, né? Em outros países, nós, em termos gerais, não temos uma desigualdade social tão grande quanto no Brasil. E por que eu falo sobre isso? Porque essa desigualdade social, muitas vezes, é uma brecha para o golpista utilizar a possibilidade de um ganho financeiro ou o risco de perder um serviço como brecha de entrada. E aí que surge isso que nós chamamos de phishing, o termo é em inglês, mas numa tradução livre ao português é uma espécie de uma pescaria. Ele lança o golpe, né, tentando pescar uma vítima que vai cair no golpe, e essa tentativa de pescaria muitas vezes dialoga com ou uma vantagem econômica que a pessoa pode ter dentro de uma promoção falsa, sobre um produto, uma viagem, qualquer coisa que ela vai ter um grande desconto, né, uma encomenda, um produto, um brinde que ela pode ganhar, né? Então, esse é um risco que explora justamente essa diferença da desigualdade social, porque a pessoa vê que ela tem ali uma vantagem e clica. Ou uma tendência, né? Um serviço, a previdência social. O Brasil, Arthur, como você sabe, os ouvintes, né? O Brasil está aumentando a nossa base de idosos. Em 2050 no país, nós vamos ter mais idosos do que pessoas jovens. Então, os golpistas começam a direcionar o seu phishing, a sua tentativa de inserir o golpe aos idosos, falando que ele vai perder a previdência, que ele vai ter um desconto da previdência, ou que ele vai ter uma vantagem. E a pessoa idosa, nós sabemos por vários estudos, ela muitas vezes se encontra numa situação de vulnerabilidade, não tem um domínio muito grande do digital, nem sempre tem alguém ali próximo dela que possa orientá-la de forma rápida. Ele acaba, então, clicando nesses links, acessando esses sites, passando dados pessoais e aí, consequentemente, caindo no golpe. Dr. Frank Ned, não tem meios a quem recorrer. O caminho é prestar atenção e não ficar sujeito a esse tipo de fraude. Arthur, o que nós falamos assim da melhor prática é um conceito chamado prontidão ao risco, né? Veja, nós todos, enquanto cidadãos, nós temos uma série de atenções para o mundo físico. Você vai atravessar uma rua, você tem um cuidado, você olha para um lado, olha para o outro. Aqui em Brasília, por exemplo, você dá um sinal de vida, né, que na faixa de pedestre, colocar a mão para que os veículos parem. Quando a gente anda por uma calçada, a gente está atento ali a um desnível que possa ter uma queda. Ou seja, em termos gerais, nós estamos preparados à prontidão de risco no mundo físico. Nós temos agora que desenvolver e aprimorar a nossa prontidão ao risco no mundo digital. E isso aí passa, primeiro, por termos processo. E o que é o processo? É estarmos atentos, né, a esses chamamentos, a essas vantagens, a esses benefícios que nos são apresentados no digital. Então, primeiro é isso. O processo é estar atento. Depois, o segundo elemento é comportamental, pessoal, pessoas. Não sair clicando em qualquer link, não confiar em qualquer vantagem que você receba pela internet, até porque existe um ditado que não existe almoço grátis, ou seja, sempre existe algo a ser cobrado, né? E um terceiro pilar é usar alguma ferramenta tecnológica, como o antivírus atualizado, alguma tecnologia que tecnicamente permita proteger. Mas não menos importante, Arthur, é também, ao perceber que você foi vítima de um golpe, a rapidamente já fazer o registro perante os órgãos oficiais. Então, numa delegacia de polícia, informar que você foi vítima de um golpe. Por que isso é importante, Arthur? Porque esse é o primeiro registro perante um órgão oficial de que você acabou tendo dados pessoais vazados, acabou tendo uma transferência indevida. Para além disso, rapidamente entrar em contato com o órgão, a instituição,
na qual você acabou sendo iludido, né? E não menos importante, comunicar ao seu círculo de relacionamento que você foi vítima de um golpe, das pessoas também ficarem atentas, porque o golpista, a partir, por exemplo, de uma coleta de dados pessoal, pode tentar escalar o golpe a outras pessoas. Então, tudo isso, Arthur, dialoga com uma coisa que chamamos de letramento digital. Nós, efetivamente, estamos numa sociedade digital e, nesse sentido, temos que aumentar nossa prontidão ao risco nesses espaços digitais. Estamos conversando com o advogado, mestre em ciência da computação, doutorando em filosofia da mente e professor universitário, Dr. Frank Ned Santa Cruz. Ele que está explicando a maneira em que o cidadão brasileiro não caia no golpe dos e-mails falsos. Professor Frank Ned, é muito comum nós brasileiros recebermos as ligações pelo celular, quase que o tempo todo, várias vezes no dia. O ato de atender, a gente já fica suscetível a esse tipo de golpe, e também aquelas ligações que falam que você fizeram compras no nosso cartão, em tal banco, em tal loja. Quais são os cuidados ao receber esse tipo de ligação e, sobretudo, aquelas que caem instantaneamente? Arthur, excelente questão, né? Porque aí nós estamos dentro de uma das categorias que é a falsa central telefônica. Então, muitas vezes, a pessoa já te liga falando que você teve uma transação numa plataforma específica, de um certo valor, no seu banco, né? E requer que você tenha uma ação para poder bloquear aquela ação. Então, primeiro, o simples fato de você atender, você não caiu no golpe ainda. Você atendeu uma ligação entre as várias ligações que nós recebemos no dia. Aí o ponto de atenção, a prontidão ao risco, ela já se apresenta quando a pessoa que está ligando, a instituição falsa, né, começa a solicitar dados pessoais, ou solicitar que você faça um procedimento no link que vai ser te enviado, ou que você passe para ela o código que você vai receber, porque aí o fraudador ele já está tentando coletar dados pessoais. Muitas vezes ele sabe seu nome completo, ele até sabe o banco no qual você tem conta, até sabe uma transação que você realizou, porque daí nós temos as questões de vazamento de dados, né? E a partir dessa informação que o golpista tem, ele tenta escalar o golpe. Então, a gente tem que ter atenção, porque não é prática comum dos bancos, das empresas de e-commerce, fazer ligações dessa natureza, né? Então, estar atento a esses sinais. E se você suspeita, então, a pessoa está ligando, falando em nome do seu banco, você desliga a ligação e liga, achando o número correto na internet, diretamente para a central de atendimento, para o site do seu banco. Ou seja, você faz o canal inverso. Em vez de você responder ao canal que te ligou, você simplesmente se liga e você liga para o seu banco. E aí você tem certeza que você está falando de fato com a sua instituição, né? E por fim, essas várias ligações que a gente recebe, atende e cai, é porque essas ligações são feitas por robôs dentro de uma técnica que chama-se prova de vida. Ou seja, são robôs que ligam somente para saber que uma pessoa humana do outro lado vai atender a ligação. E aí, quando você atende, a ligação cai, ou porque o robô já alcançou o objetivo, que é fazer a prova de vida, para depois você receber uma ligação de fato para o golpe, ou porque, como isso é feito por robô, nem sempre o robô tem a estabilidade técnica suficiente para poder manter a ligação. E ela cai. Ou seja, Arthur, no final, é o que nós estamos aqui conversando nesse serviço que a Rádio Justiça presta, né, da prontidão ao risco. Para fecharmos, professor Frank Ned, o que intriga como estes golpistas criminosos conseguem os dados dos cidadãos, o trabalhador, como o CPF e o número do telefone. Arthur, infelizmente, no Brasil, nós já tivemos vários vazamentos de dados pessoais de órgãos do governo, né? Tivemos vazamento de dados do Ministério da Saúde, vazamento de dados do Detran, que aí é uma infinidade de dados pessoais, nome completo, nome do pai, da mãe, CPF, identidade, endereço, e os criminosos têm acesso a essas bases que vazaram. Esse é o primeiro vetor. O segundo vetor são as redes sociais. Muitas vezes, nas redes sociais, as pessoas acabam expondo por demais a sua vida, acabam expondo assim, todos o seu círculo de relacionamento. Algumas vezes a pessoa manda em sites de candidatura a emprego
o CPF, identidade, endereço, até tipo sanguíneo, né? E o terceiro vetor são essas ligações que alguém faz falando que você tem que complementar um cadastro para continuar recebendo o seu benefício da Previdência, para não ter a sua restituição de imposto de renda bloqueada, e a pessoa inocentemente, achando que é uma ligação legítima, acaba entregando os dados pessoais. Então esses são os vetores que permitem então que o golpista cada vez mais escale essa prática. Conversamos com o advogado, mestre em ciência da computação, doutorando em filosofia da mente e professor universitário Franquinede Santa Cruz. Ele que deu dicas de como identificar e-mails falsos e não cair em golpes. O mesmo também se estende às ligações insistentes pelos celulares. Professor Franquinede, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia ao senhor. Obrigado, Arthur. Bom dia a você, aos ouvintes, e parabéns a você e à Rádio Justiça por trazer esse tema tão importante de esclarecimento aos cidadãos brasileiros. Um bom dia ao senhor. Muito obrigado.